Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Sónia Sapaz, editora de política. Olá. A São José Almeida, redatora principal. Bom dia. E a Liliana Valente, jornalista da secção de política. Olá. Informar Suas Excelências, o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República, que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão. Quando se brinca com assuntos sérios, é preciso que as reações sejam dadas no tempo certo. Não no tempo em que aqueles que estão a fazer jogo político, que veem demasiadas séries de ficção política, não sei se é o House of Cards, se é o Borgen, se é algo mais português, mas a verdade é que, quando isso acontece, a reação deve ser feita no tempo certo. Esta semana estivemos à beira de eleições antecipadas por causa da contagem de tempo de serviço dos professores. Hoje, António Costa veio dizer que a crise já passou. Isto tudo não passou de um jogo ou de uma ficção, São José Almeida? Eu não lhe chamaria jogo, nem ficção. Acho que é ligeireza pensar-se que é jogo ou ficção. É evidente que a política pode ser sempre um jogo. Mas também o que nós tínhamos era uma coligação negativa no Parlamento que, se passasse e fosse até ao fim, que colocaria o Governo numa situação de deslegitimidade perante o Parlamento, não é? A partir daqui poderiam repetir-se, até às legislativas de outubro, outras coligações negativas sobre outro tipo de medidas ou sobre reivindicações até corporativas como esta, não é? E acho que isso foi bem percebido pelas pessoas. Hoje há uma sondagem que diz que... Há uma sondagem que diz, eu acho que nem é preciso uma sondagem, eu acho que basta ter um mínimo de bom senso para perceber que as pessoas percebem o que é que estava em jogo, não é? Quer dizer, tu podes dizer, como o PCP diz e o BE, que são contra o Tratado Orçamental, querem a revogação do Tratado Orçamental. Podes até, portanto, no PC e no BE percebe-se que queiram aumentos salariais e a reposição integral do tempo de serviço nos salários. Pode-se também advogar que o próprio Tratado Orçamental diz que o limite do déficit tem que ser 3% e, portanto, esta obsessão do déficit zero que o governo de António Costa tem e que António Costa tem, não é preciso tanto. Pode-se argumentar isso, não é? Na União Europeia, Portugal não é penalizado se tiver um déficit até de 3%. Agora, é óbvio que isto, para qualquer pessoa, acho eu, qualquer pessoa, por menos informação política que tenha, percebe que isto ia onerar as contas públicas e aquilo que tem sido os objetivos do governo de conseguir provar na União Europeia que Portugal consegue equilíbrio das suas contas orçamentais pela primeira vez em 45 anos de democracia, já para não falar os outros anos todos de desequilíbrio orçamental durante o Estado Novo, não é? Eu penso que isso para as pessoas é importante, porque a memória da crise é muito recente e as pessoas não querem correr o risco de ter outra vez uma troika cá, ou cortes salariais, ou o que quer que seja. Isso por um lado. Por outro lado, eu acho que o PSD e o CDS foram apanhados na curva porque não tinham, nem sequer pensaram que isso podia acontecer. E aí é um erro de análise e de previsão política da direção dos dois partidos. Eu acho que foi jogo político. Acho que foi uma jogada de alto nível político e sim, faz-me lembrar algumas séries americanas que tratam estas coisas do poder e do governo. Porque é verdade.
E eu também sou fã de algumas delas. Porque a verdade é que isto ia seguir um caminho e não teria seguido outro caminho se o Primeiro-Ministro não tivesse ameaçado, jogado uma cartada. Sim, mas não é o jogo. Ele próprio admite. Não teria recuado, não é? Ouve Se o lá. Costa não fizesse o que fez. Eu recordo que a Margarida Mano falou várias vezes a seguir à votação e nunca disse que o PSD ia recuar. Pois não. Portanto, eu não acredito. Eu acredito Nem se mesmo. demarcou do texto que estava preparado. Antes, pelo contrário, foi ela. Se não tivesse acontecido aquela ameaça de demissão, eu acho que ninguém... Só para acrescentar Mas à isso foi Sónia, o que eu disse, o quer próprio dizer, Primeiro-Ministro mas- António Costa diz que foi determinante, acho que é a expressão que ele usa, o gesto do governo. Ele nunca lhe chama a ameaça de demissão, ele chama o gesto do governo. Agora, Mas claro, na eu não pronúncia que estava a fez lá dizer no que Conselho não é Europeu, determinante, é evidente que é determinante. Foi o que eu Vir ao estou a dizer. jogo. assumiu. Não é? Ele, Não, Agora- eu discordava de ti, porque tu dizes, não é jogo, e eu digo, eu acho Não, que é jogo pronto. político, mas não é um jogo que estarmos aqui a jogar a feijões, não é? Não, é jogo Até porque político. eu digo-te mais. Sim. Sim, é nisso Não, que... isto é alta política, Isto é alta chama-lhe política. tática. Isto é alta política. Eu acho que o PSD e o CDS foram absolutamente ingênuos. Não, as direções não avaliaram o que estavam a fazer. Porque estava na cara que se Costa partisse para uma coisa destas, Não estava a fazer não, nada. é? Não estava a fazer bluff, ganhava a sorte grande, o primeiro prémio, o segundo, ele o terceiro, avisou que o ia fazer. o primeiro Duas prémio. semanas antes, não é? Ele duas Sim, semanas antes sim. avisou, só quem estava distraído, e pelos vistos Rui Rio e a Associação Cristã estavam muito distraídos, é que não perceberam Que isto ia acontecer. aquela mensagem que passou, a notícia que saiu e que era verdadeira na Renascença, e que foi depois desmentida oficialmente pelo gabinete do Primeiro-Ministro, de uma maneira, pronto, era verdadeira e era um aviso. Se vocês fizerem isto vai acontecer. Mas, pronto, Claro, pelos vistos, mas isso, para o Costa, isto foi um prémio que estava a dar à oposição. Aliás, eu nem sei porque é que ele fez a ameaça, porque é que ele não fez, como disse na entrevista na TVI. Não era demitido, não, deixava-os aprovar. Ele mesmo disse isso na TVI, que se quisesse demitir, deixava-os aprovar. E depois demitia-se a seguir e tinha eleições mais cedo. Ai, mas eu acho que ele queria demitir-se, desculpe. Não, ele está bem, isso é o que ele diz, que nenhum primeiro-ministro se quer demitir. mas Desculpa, eu aí- para ele era uma sorte ter Pois, eleições claro. mais cedo. Primeiro só fazer aqui uma piada, isto faz-me lembrar há 4 anos, quando que o seguro dizia qual é a pressa. Eu Sim, aqui, qual é a pressa? Aqui, a pergunta acho que é por demais evidente, acho que até é fácil de perceber que Costa tinha, o Primeiro-Ministro tinha aqui uma série de argumentos para querer que as eleições legislativas fossem antecipadas. Mas muitos, nós vamos a falar de um só. Primeiro, ok, todas as pessoas falam das sondagens e é verdade que o PS estava a bater no teto e até estava a decrescer um pouco. Portanto, isso era um sinal de que havia ali coisa que não está a passar. Se é mensagem ou não sei. Depois há aqui uma questão que é do ponto de vista factual. Há uma série de coligações negativas que se podem formar no Parlamento e que um cenário de eleições antecipadas poderia fazê-las cair ou pelo menos tirar-lhes alguma legitimidade. Estamos a falar não só de obviamente, esta questão dos professores que foi a que provocou, mas tens a lei de bases da saúde, a lei de bases da habitação, o estatuto do cuidador, são uma série de projetos no horizonte. As leis laborais. As leis laborais, portanto, no horizonte próximo está uma série de coligações negativas que se poderiam formar e que está, junta-se ao caldinho, por assim dizer. E depois, isto é uma percepção que eu tenho, que é um imponderável muito grande, que é o verão. O verão é um grande imponderável. Temos incêndios. O ano passado tivemos problemas nos transportes públicos que deixaram as pessoas a arrancar cabelos nos comboios porque não tinham ares condicionados, porque não tinham Nós já comboios. noticiámos que a CP teme Que haja novamente problemas no caos, verão. Pronto. Portanto, o verão é um imponderável muito grande. E as eleições imediatamente a seguir poderiam desgastar o governo de uma maneira que não se sabe como é que é possível. Se no caso dos transportes as fichas todas e a faquinha está na cabeça do Pedro Nuno Santos para ver o que é que ele consegue fazer para evitar males maiores, nos incêndios é um bocadinho... É difícil, não é? Ele não sabe se vai... E há a previsão que possa ser um verão quente e com o acumular de matéria combustível que possa ser um verão perigoso e não se sabe o que é que pode daí Com o vir. agravar seria o primeiro, tu percebes mais disso, corrige-me se eu estou enganada, ser o primeiro verão em que estaria a funcionar o novo modelo de proteção civil deste governo, certo?
Sim, mais ou menos, porque a parte mais da lei orgânica só funciona depois eles ajustaram para depois do verão já, e ainda bem numa questão de prevenção para não haver problema. O dispositivo é que O dispositivo é... A questão é que eu acho que é preciso aqui perceber que o António Costa não tinha muito tempo, e eu acho, sinceramente, que ele queria demitir-se naquela noite. Cometeu ele próprio também, na sua perspectiva, porque isto, agora eu pondo na cabeça de António Costa, bem, eu quero me demitir, quero forçar eleições. Portanto, na minha perspectiva, ele naquela noite também cometeu um erro, foi não se ter demitido logo. Porque não se ter demitido logo fez com que PSD e CDS, meu Deus, isto vai acontecer, e dá-se o caso... Não quiseram ficar com o ONU. Não quiseram ficar com o ONU, e dá-se o caso curioso de termos uma oposição a segurar o governo, que é interessante, não se demitiu logo, ou não se demitir logo, não cumpre o objetivo que ele próprio... Isto, obviamente, na minha leitura da cabeça de António Costa... acho eu que cometeu um erro. Mas depois faltam muitos anos, ele não se muitos podia meses. demitir antes de ter A lei aprovada. ter uma lei aprovada, acho eu. Ele podia ter ficado calado naquela altura. E demitir-se na sexta-feira, não é? Sim. Quem ficou calado durante um período pequeno de tempo, primeiro foi o líder do PSD, que não reagiu logo, depois veio tentar explicar que o que foi votado na Comissão não foi votado na Comissão. E foi, no mínimo, deselegante com os deputados. Eu nem deputado sou, muito menos daquela comissão, muito menos eu estava na madrugada, à meia-noite ou à 1h, de quinta-feira, quando isso foi votado. Sónia, achas que ainda pode haver uma reviravolta na bancada do PSD depois destas declarações? Reviravolta no sentido de os deputados, depois de acharem que foram desconsiderados, não fazer aquilo que Rio agora quer que façam, que no fundo é realmente um recuo. Olha, no momento em que nós estamos a gravar este podcast, está a decorrer uma reunião da bancada do PSD e eu já falei com pessoas, já tenho informação sobre algumas coisas que estão a ocorrer lá dentro e não está, de facto, a ser uma reunião muito simples para o líder. Houve pessoas que já fizeram críticas, criticaram esse silêncio, a estratégia definida, porque de facto ninguém compreendeu. Mas curiosamente também houve gente inesperada que defendeu o Rui Rio. E isso tem uma certa graça, porque apesar de tudo é ano de eleições, é ano em que se fazem listas de deputados e tudo isto conta. E se ele for poupado, na minha opinião, é por puro taticismo, porque poupado às críticas internas. E olha que nesse sábado em que ele passou o dia calado, mas eu acho que isto pode ter custos para ele e já começará a ter custos para ele, tem-lhe valido críticas, porque de facto ele próprio enredou-se numa teoria de que não estava a recuar e de que ele chegou a dizer que eu nem deputado sou, não é? Numa entrevista agora ele diz, eu nem deputado sou, portanto não posso recuar. Como quem diz, eu não votei nada, portanto não sou eu que estou a recuar. Como se fizesse alguma diferença, não é? O que nós vamos ver. Não é? E o que ele quer dizer é... É deixar cair os deputados. Sim, eu não me lembro mesmo... de haver uma declaração de um líder partidário Não a tratar pode assim haver. os deputados. Não Mas pode. se esqueçam Eu que acho que o este líder parlamentar já já... devia ter vindo falar sobre isto. Pois já, sim. Não se esqueçam que esta liderança, ou esta direção em off, já deu origem a notícias em que acusava a sua própria bancada de ter votado à revelia, na questão dos combustíveis. Mano, nem sequer é uma dos rostos críticos da direção, não se está a falar do Hugo Soares, que seria evidentemente uma pessoa mais crítica. Estás a falar de uma deputada. Margarida Mano estava mandatada para fazer aquela negociação. Claro. E fez a negociação e aprovou aquilo que a direção do PSD lhe disse que era para aprovar. Muito menos percebo por isso e porque é que a deixam cair. E que durante 2 dias não reviu a sua posição. A verdade é essa. O líder diz agora, nós não vamos recuar porque nós nunca votámos esse texto final. É verdade, nunca votaram o texto final. Nem nunca votarão, porque o que vai ser avocado a plenário são determinadas normas. E em relação a essas normas, o PSD já votou, sim. E vai votar, logo veremos. Mas ele dá a ideia de que ainda não... e há aqui também outra coisa que entra na mesma linha de raciocínio, que é assim, o próprio CDS só clarifica a sua posição e muda de posição no domingo de manhã. Sim, quando faz aquilo que porque a Assunção Cristas deu uma conferência de imprensa. Está bem que a Ana Rita Bessa, quinta-feira à noite, esteve calada. Mas a Assunção Cristas dá uma conferência de imprensa na sexta de manhã, em que
celebra tanto a vitória da oposição toda contra o governo, que diz mesmo que o Primeiro-Ministro tem que apresentar uma moção de confiança no Parlamento. Não é? Portanto, quer dizer, o que ela diz no domingo de manhã é um recuo em relação a isto. Sim, e o Rui Rio o que quis foi exigir ao PS que mudasse de posição. Não é? A questão, ele pôs a coisa assim, não somos nós que vamos mudar, nós vamos manter a nossa posição e o PS é que vai ter de recuar. Mas é o que vamos ver, não é? É o que vamos ver na sexta-feira. Sentido ao PS votar uma coisa, porque aquilo que o Rio pede é que o PS vote a favor de uma condição a uma lei que ele não concorda. Isto não faz sentido. Claro, e o que parece que não perceberam é que o Primeiro-Ministro é contra o princípio que está enunciado desde ali, o primeiro momento. A questão é o princípio, mesmo antes do primeiro momento. Quando o Carlos César, presidente do PS, no estatuto de presidente do PS, dá aquelas declarações ao público, abrindo a porta à admissão do governo, a questão é colocada em termos de princípio e em termos constitucionais. Não é mais nada senão isto. E depois o líder do PST nunca é totalmente claro. A coisa mais clara que ele diz é: não vou aprovar nada contra o que sempre defendi. Então, quando ele se põe na entrevista à TVI, na terça-feira à noite, a querer explicar aquelas propostas que ninguém ouviu, nem sequer na comissão, não é? Porque ele agora avança para explicar a renegociação de carreiras que faria e como é que daria o tempo de serviço e não sei o quê. Aquilo é um erro de comunicação política. Eu, por mais atenção que tivesse, eu só estava a imaginar quantas pessoas é que ainda estão a ouvir isto e não mudaram de canal. Olha, porque aquilo é uma atrapalhada pegada. Pegando nisso, só gostava de perceber aqui uma coisa que eu acho que se calhar é o que é importante, que é, eu acho que não é possível perceber qual é o ganho eleitoral de António Costa nisto. Eu não sei se as pessoas vão... Não, deixa-me concluir o meu raciocínio. Eu não sei se as pessoas, por causa disto, vão a correr votar no PS, mas tenho a sensação que há muita gente que pensa em não votar PSD e CDS por causa disto. Ou seja, o Isso ganho... já é um ganho eleitoral. Não, sim, mas o ganho direto... Eu não acho que as pessoas deixem de votar PSD e CDS, porque afinal o partido das contas certas já não é o PSD e o CDS, é o PS. Não acho que haja essa transferência direta. Mas acho que muita gente vai pensar duas vezes em votar nesta direção do PSD e nesta direção do CDS. Não, isto é um ganho eleitoral porque isto permitiu... Fez uma coisa que é tornar claro o António Costa e o governo Centeno andam há anos a querer passar a mensagem para a população que a situação económica e orçamental do país melhorou imenso. Isto veio tornar explícito para uma criança de 3 anos um argumentário político para o PS passar agora na campanha eleitoral de que conseguiram isso e que ninguém pode estragar isso. E que os outros todos queriam estragar isso. E nesse ponto, a dar-lhe esse argumentário é um ganho para o PS grande. Sr. José, o recuo aconteceu no fim de semana e a Renascença diz que Marcelo Rebelo de Sousa, que assim tem estado calado até hoje, andou a é preciso haver uma crise grave no país para ele calar. Para o Presidente da República ficar em silêncio. Mas ele, apesar de haver silêncio... Estimável silêncio. Apesar de haver silêncio público, ele não esteve quieto. Ele terá tido alguma influência também no recuo do PSD e do CDS? Não sei, acho que não precisava. Eu acho que o susto que eles apanharam foi tão grande que não precisavam de ajuda de ninguém. Mas admito que o Presidente da República tenha estado preocupado diretamente e através dos seus adjuntos, da sua Casa Civil, em contactos partidários e políticos de outro nível, até sindicais. Agora, os próprios líderes partidários, ou seja, já houve líderes partidários que desmentiram, tenham tido conversas. Nós também sabemos que eles podem desmentir. Belém não desmentiu. Pronto, sabemos que eles podem desmentir formalmente e ser verdade, não é? Mas creio que não era preciso o Presidente da República interferir para eles. Mas o que é que acham deste silêncio? Eu acho que o facto de terem demorado tanto tempo a reagir provavelmente significa que o Marcelo não falou assim tanto com eles. Sim, não tinham reagido mais depressa. Mais rápido. Não sei, interpretar o silêncio. Ninguém estava à espera. Não, eu acho que o silêncio é revelador. Mais do que isso, não sei, porque realmente interpretar o silêncio. Não, revelador de que desta vez doeu-lhe, porque, repara, António Costa pô-lo um bocadinho de fora da questão, porque se calhar até
até lhe deu uma benesse, porque disse que a solução da crise não chegava sequer ao Presidente da República, era a votação final global, ou seja, não passava a bola quente. Chegaria sempre, quem marca eleições é o Presidente, e o Não é Presidente isso, podia mas não dar as eleições em julho. A questão da crise inicial, ou seja, da admissão, ele não fazia depender isso de uma ação do Presidente. Sim. De uma ação do Presidente. Portanto, depois tens aqui uma relação entre dois órgãos de soberania, Parlamento e Governo. E ele foi, numa primeira fase, metido de parte. Mas eu percebo isso, porque ele não queria... Para prejudicar eleitoralmente não era prejudicar o Presidente, era prejudicar a oposição. Quem ficaria com o ONU era a oposição, não era o Presidente. E por isso ele nunca deixou a bola chegar ao Presidente. Percebo. Agora, tu tens alguma teoria sobre este silêncio? Como é que... É assim, há um problema. Por um lado, tenho uma dúvida, que é o Costa, ao deixar de fora Marcelo, num certo sentido, facilita... Sim, porque não teve que ser ele a solucionar a crise. Agora, eu calculo que o Presidente também não tenha ficado muito agradado por Costa ter fechado o jogo, apesar de haver sinais e dizes bem... Costa não fechou o jogo. Costa, antes de anunciar, Costa, antes da comunicação ao país, foi a Belém e disse em Belém que ia apresentar a demissão se isto fosse aprovado. Disse em Belém o que ia dizer na comunicação ao país. Mas que há quem diga que Marcelo ficou agastado com o primeiro-ministro. Ele até pode ficar como antes quiser disso e não terem antecipado os dois nas suas conversas semanais. Sim, está bem. Este cenário, estou só a dizer. Eu agora só aqui uma picardia. Eu acho que ele se sentiu ultrapassado pelo aluno. Eu até tenho esta teoria que temos o aluno e temos o mestre. E o mestre agora foi ultrapassado pelo aluno. Portanto, acho que ele também pode ter ficado agastado. Quer dizer, institucionalmente. Está deprimido. Está uma depressão agora. Porque tem um taticismo político, desta vez passou-lhe ao lado. Institucionalmente, António Costa cumpriu o que tinha que cumprir. Foi a Belém comunicar o que é que ia dizer ao país a seguir. Não tinha que o avisar com mês de antecedência. A votação foi quinta-feira à noite. Bom, eu espero, como todos os portugueses, ouvir uma palavra do Presidente, porque tenho curiosidade. Pode ser que seja já hoje à noite, até quem sabe. Curiosidade. Não, depois das votações. Acredito que seja depois das votações. Agora, Catarina Martins, deixa-me só mudar aqui um bocadinho, mas ainda na crise. Entretanto, teve umas declarações de interessantes em que aconselhou toda a gente a pôr gelo nos pulsos, principalmente ao lidar com António Costa. Lá está, deve ser também, tal como Marcelo, surpreendida com tudo isto. Há uma coisa que eu aprendi ao longo destes quase 4 anos. Gelo nos pulsos, e o que nós fazemos é em nome de melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós continuamos a fazer. Uma geringonça numa segunda legislatura, achas que isto quer dizer que uma geringonça numa segunda legislatura será cada vez mais uma miragem, Sónia? Olha, eu primeiro tenho de confessar a minha ignorância. Não conheço a expressão gelo nos pulsos. Eu consigo chegar lá, não é? Consigo perceber o que é que quer dizer. Acalmem-se. Mas é como um Jerónimo. A gente muitas vezes, eu não conheço as expressões que o Jerónimo o Jerónimo também tem muitas Não és aleixeira. Mas explica lá como é. Gelo nos pulsos é para baixar a tensão. É tipo... Mas gelo nos pulsos baixa a tensão. Sim, porque quando tu estás... Não baixa, mas os ditados populares acham que baixa. Eu chegava, era isso que eu... Claro que era isso que eu imaginava, mas não conheço a expressão. Como não conhecia aquela expressão do Fernando Negrão do coração com pelos. Também não conheço. Essa também nunca ouvi falar. Não creio. Eu só acho que a geringonça não se há de repetir por uma questão muito prática. Acho que o PS... Para a geringonça se repetir, o PS tem de perder as eleições e formar uma maioria com a esquerda. E eu acho que neste momento o cenário não é esse. Não é o cenário de 2015 do PS perder as eleições. Mas não, acho que o espírito da geringonça nunca incluiu acordos em questões como os professores. Está lá escrito o que é que a geringonça incluía. E não havia lá nada sobre os professores. Portanto, eles até este momento continuam a cumprir o que definiram. Portanto, eu acredito que pode haver outra geringonça. O Duarte Ao Cordeiro, contrário do que o César diz e a Ana Catarina. O Estado de Assuntos Parlamentares, hoje, em entrevista ao público, refere que... Eu acho que a ministra acho que é muito simples. A Mariana Vieira de Sousa também disse o mesmo. Sim. Eu acho que é muito simples a questão. Depois das eleições, consoante os resultados, António Costa tentará negociar um acordo
com quem ele lhe parecer mais interessante, durável e estável, ou com ninguém. E governar como Guterres governou. Eu não dou como liquidada que não se possa repetir a mesma solução. Acho muito difícil, mas não por esta crise, já achava antes, que o PC ou o BE integrem o governo. Até porque os próprios, Isso também acho, sim. apesar do que o BE diz, os próprios não estarão em condições de integrar o governo. E como acho que é perfeitamente até admissível, não é de excluir, apesar disto tudo, que o Costa venha a fazer um acordo consoante os resultados eleitorais e a correlação de forças no Parlamento com o PSD. Eu acho que esse jogo das alianças pós-eleitorais está completamente em aberto neste momento. Mas há aqui, depende exclusivamente dos resultados. Eu tenho aqui uma dúvida, que é, e ainda hoje o Duarte Cordeiro também fala nisso, está a crescer no PS, tal como tu já noticiaste, a vontade do PS ou da direção do PS vir a apoiar uma recandidatura de Marcelo. O PS a apoiar uma recandidatura de alguém do PSD e fazer um acordo com o PSD para o governo. Não precisa de fazer um acordo de governo, não é um bloco. Eu não estou a falar de um bloco central. Okay, sim. Eu estou a falar, por exemplo, de fazer o que o Guterres fez. Sim, que aprovava orçamentos com o PSD, okay. aprovava leis da Segurança Social com o PC. Mas isso quer dizer que não vai durar muito o próximo legislatura? Não, então. Porquê? O Guterres governou assim 6 anos. Uma inteira, mas depois a segunda já não conseguiu. Mas sabes que o governo, se o próximo governo tiver que durar pouco, durará pouco, ou durará, se tiver que durar, por exemplo, até depois da presidência portuguesa, ou seja, 2020, 2021, durará pouco por razões orçamentais e económicas do país e não porque as alianças parlamentares são mais assim ou mais assada. Então, por isso, Costa tinha caído. No meio desta crise toda, entretanto, a esquerda mesmo assim conseguiu adiar uma coisa polémica, que é a questão das PPP sobre os PPP a votação da Lei de Bases da Saúde. Exatamente. Toda ela, se é um bom sinal ou um mau sinal para a esquerda? Eu acho que é um bom sinal e acho que é um sinal interessante, porque mostra, como nós noticiámos a semana passada, de facto, e hoje no público do Duarte Cordeiro diz isso, continuam negociações informais com o PCP e com o BE. É evidente. Ele fala no PCP, por acaso. Não, mas continuam também com o BE. Pois. Ele diz que são privilegiadas com o PCP, mas com o BE também continuam. E não é por acaso que é o PCP que pede adiamento do artigo 18. Eu acho que é inteligente, porque o clima está completamente tenso e seria difícil, depois desta coisa atrapalhada dos professores, o BE vir agora poder respirar e sair daquela fúria anti-PPP mortas agora e já, que Catarina Martins fez questão de proclamar durante 2 semanas. E, portanto, passam as eleições, agradam ao Presidente da República, que também disse que isto não devia ser discutido em timing eleitoral. Depois, em junho, sentam-se à mesa e vamos ver, eu estou convencida, continuo convencida como a semana passada, que o BE vai ser politicamente obrigado a recuar nas PPPs e a aprovar a lei com as PPPs como o PS quer, ou então abrir a porta a uma coisa muito mais terrível para eles, que é a especialidade, os artigos são votados 1 a 1. Pois é, votado, aprovado um texto final. Mas agora ter um momento de rio, São José. Se o BE, pronto, estou a ter um momento de rio. O BE, se chumbar a base 18, que é a base que condiciona as PPPs na proposta do PS, se chumbar essa alteração, a lei fica como a proposta do governo propõe, que é muito mais aberta às PPPs. A proposta do PS é mais limitativa. Portanto, eu penso que o negócio para o BE, mesmo assim, é mais inteligente dentro do que são as convicções deles virem a deixar passar a proposta do PS de PPPs. A Catarina, quando diz que está por aprender a pôr gelo nos pulsos, também eu acho que ela nas 3 próximas 3 semanas, um mês, vai pôr bastante gelo nos pulsos e nas testas e em todo lado, porque eu acho que para as legislativas, olha, é mais um argumento de campanha para o PS
à esquerda, não é? A lei uma nova lei de bases da saúde chumbar e continuarmos com a lei Leonor Beleza de Cavaco Silva. Isto não me agrada à esquerda. E o PCP percebeu isso, por isso é que o PCP está a fazer tudo por tudo, não é? por tudo para que seja aprovada a lei do governo, não é? Em contrapartida, deixamos passar essa bomba das PPP depois das eleições europeias, mas há outra bomba que pode explodir em vésperas de dia da votação, que é a greve dos camionistas das matérias perigosas que tivemos há algumas semanas, e agora os outros sindicatos já se estão a juntar a este, portanto a coisa está a engrossar. Isto é uma animação. Exatamente, Liliana. 23. Exatamente. Ou seja, as pessoas podem Como é que o abster-se porque governo- não têm gasolina. Não conseguem sair de casa, não Não conseguem. vou votar porque não têm gasolina. O que é que o governo está a fazer? Está preocupado? Isto é um cenário terrível, não é? Haver uma paralisação do país no fim de semana das eleições. Eu acho que há aqui várias questões. Uma tem a ver com a dependência, que é uma fragilidade incrível do país, estar dependente de 600 ou 700 homens. A mobilidade do país, neste caso, porque quando se diz gasóleo, nós estamos a falar só dos carrinhos que andam para trás e para a frente. Estamos a falar Da indústria em si. dos transportes. Muitos deles às vezes até têm depósito, mas quer dizer, as reservas também se esgotam. Estamos a falar dos transportes públicos, dos barcos. Não é só as pessoas que andam com o seu carro para trás e para a frente. Emergência, tudo. Tudo. Portanto, isso é uma questão que eu acho que deveria ser, que é uma questão de fundo e que deveria ser pensada, a dependência que o país tem disto. E isto dá uma coisa, um poder fortíssimo aos sindicatos, que é, eles têm a faca e o queijo na mão. Pois é, isso que eu te ia perguntar. Assim, os governos estão sempre dependentes destes sindicatos, dependentes. nas mãos destes sindicatos. Como é que deixam de estar nas mãos? Pois. O sindicato percebeu isso. Não é? O sindicato percebeu que tem a faca e o queijo na mão, mas também percebeu que a paralisação do país não foi bem vista pelas pessoas. Portanto, o próprio sindicato, ao mesmo tempo que sabe que tem poder, sabe que esse poder está limitado. Porque a reação que foi à greve dos combustíveis, primeiro até vamos todos encher o depósitozinho, mas depois as pessoas começaram a ficar um bocado chateadas com isto. E se aquilo não tem acabado naquele dia, naquela célebre madrugada, eu acho que a opinião pública tinha ficado muito mais contra os motoristas. E isso Já estava contra. é uma limitação que eles têm. Por outro lado, o que é que o governo pode fazer em relação a isto? Ponto 1. É verdade que há uma relação, está aqui a mediar uma relação entre privados, não é? Entre os trabalhadores e empresas privadas. Mas no setor que é estratégico e que é essencial para o país, onde cá está temos a tal limitação. O governo fez uma coisa inteligente naquela célebre reunião, que foi com o ministro Pedro Nuno Santos, mas também com o Guilherme Drey, que é o negociador do governo, que foi usar uma tática que este governo usa muito, que é o escalonamento, o fazionamento, que é, então vamos ter uma reunião daqui por 3 semanas, mas a solução só tem de ser encontrada até ao final do ano, portanto, depois de todas as eleições. Só que está a ser pressionado pelos sindicatos para que haja um acordo mais efetivo nesta fase inicial, e é isso que está a acontecer, com os sindicatos e os patrões andarem ali, afinal eram 1.000 euros, mas afinal não eram 1.000, eram 700, e andam ali naquela... Isto é muito difícil de gerir, porque efetivamente o sindicato tem um poder, e eu acho que o governo pode fazer é pressionar. Isto pode parecer um bocado mal, apesar de é um governo de esquerda e estamos a falar de um ministro de esquerda, pressionar o sindicato. Porque pressionar no sentido de demonstrar que o poder que eles têm tem limitações, para que haja uma negociação mais equiparada, porque os pratos da balança estão completamente desequilibrados. Eles têm uma reivindicação legítima, que é e justa. Acho que ninguém... Quer dizer... Eu não sei os contornos todos, porque os patrões dizem que eles na verdade ganham mais do que aquilo que eles dizem que ganham, mas é uma reivindicação justa, quererem ver o seu salário base aumentado, e não é quererem só o ver salário uma carreira, e querem ver a carreira reconhecida. E as condições de risco em que trabalham. Os patrões, por outro lado, também têm aqui um problema na negociação, porque são várias empresas e nem todos têm condições para dar tudo, porque já houve uma renegociação próxima, portanto há aqui um equilíbrio difícil de estabelecer, mas o governo está a apostar tudo em Pedro Nuno Santos e no negociador, no Guilherme Drey. No negociador, exatamente. Portanto, alguma coisa sairá. Sim, porque desta vez a diferença pode ser juntarem-se mais sindicatos e a coisa ser mais grave, sim. Mais abrangente.
Bom, hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana, já em plena campanha eleitoral para as europeias. Boa tarde. Deus, boa tarde. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.